Falar um pouquinho sobre a escravidão dos africanos, tá legal? Lembrando que nessa época, quem trabalhava para os portugueses eram os indígenas, tá? E com o aumento da produção de açúcar, houve a necessidade de mais mão de obra para trabalhar nas fazendas, tá? É muito importante vocês saberem também que a escravidão já existia e que não foi inventada pelos portugueses. A escravidão no mundo sempre existiu desde a época da antiguidade, tá bom? Como uma pessoa poderia virar um escravo? Os povos, eles guerreavam entre si e o perdedor seria o escravizado, tá? Uma outra forma de ser escravizado, a tia Michele vai dar um exemplo. Se eu estou devendo ao banco meu nome e não tem como pagar, meu nome vai para o SPC e Serasa, né? Mas naquela época, se eu estivesse devendo alguém, eu teria que pagar com a minha mão de obra escrava e só seria liberada depois que terminasse a dívida. Por que trazer mão de obra da África? Vamos saber? Os portugueses, quando chegaram aqui na América, eles tentaram escravizar os indígenas, tá? Mas lembrando que naquela época já existia a escravização dos indígenas, tá? Mas os portugueses encontraram sérias dificuldades com a mão de obra desses indígenas. Por quê, tia Michele? Os indígenas, crianças, viviam em seu território. Então, eles conheciam mais do que ninguém aquele território. Quando eles eram capturados pelos portugueses, uma chance que eles tinham de escapar e fugir, eles escapavam. Então, a população indígena diminuiu muito. Além disso, os indígenas não tinham contato com os povos europeus. E eles trouxeram de lá vírus, bactérias, que os indígenas não conseguiram combater, porque não tinham anticorpos, tá? Então, o que acontecia? Eles adoeciam e acabavam morrendo, tá? Além disso, crianças, se eu, Michele, tia Michele, contratasse, eu paguei por um escravo, né? Então, ele é minha propriedade. Então, eu queria que ele trabalhasse. Botava ele dentro da minha casa para ele fazer a mão de obra dele. Se ele tinha contato comigo e no período de um mês ele adoecia e acabava morrendo, para mim esse investimento não era muito lucrativo, não é? Isso não acontecia com os africanos. Por quê? Porque eles já tinham contato com os europeus há tempos, tá legal? Então, os portugueses resolveram trazer os africanos para trabalhar aqui como mão de obra escrava. Vamos falar um pouquinho agora sobre a viagem dos escravos, tá? Os escravos eram trazidos da África em navios. Esses navios ficou conhecido como navios negreiros. Negreiros por quê, tia Michele? Porque transportava negros, tá legal? Além desse transporte, ser um transporte muito precário. Por quê? Porque eram muitos escravos, eles ficavam amontoados num espaço pequeno e em péssimas condições de higiene. Com isso, eles adquiriam muitas doenças, além dos maus tratos dos seus donos e não ter uma boa alimentação. Com isso, muitos deles acabavam morrendo. Eu vou falar um pouquinho sobre o navegando pela informação, tá? Os africanos, quando chegaram ao Brasil,
eram tratados como peça, ou seja, objetos, tá? Eles eram vendidos pelos seus donos ou no particular ou em leilões públicos. Como assim, tia Michele? Nós temos o exemplo de leilões de carros, de motos. Quanto maior o lance, a pessoa recebe a mercadoria. Era exatamente assim que os escravos eram tratados, porque eles eram propriedades dos seus donos, tá? E para lucrarem mais, eles precisavam ter uma boa aparência, independente de uma vida sofrida. Então, o que eles faziam? Eles limpavam o dente deles, né, para a venda, cortavam o cabelo deles, davam uma boa alimentação para que eles engordassem e passavam óleo no corpo para a pele ficar brilhosa e esconder doenças de pele. Olha que absurdo, crianças! Quanto melhor a aparência desses escravos, eles lucravam mais com isso. Mas não eram os escravos que lucravam, não. Eram os donos dos escravos, tá? Deixando bem claro. E eles trabalhavam muito. Eles não tinham o direito de falar, hoje eu tô cansado, eu vou sentar, que eu quero descansar, não aguento mais. Não, porque eles eram propriedades e eles eram escravos. Então, eles trabalhavam muito no clarear do dia até a noite, até que os seus donos falassem para eles: pode parar. E o que eles recebiam em troca disso? Às vezes, 2 refeições por dia e recebiam um lugar para dormir. Só isso. Então, com essa vida sofrida, o que acontecia? Quando chegava aos 35 anos, eles já estavam velhos, acabados, desdentados, com cabelos brancos. E naquela época também, pessoas de 12 anos eram considerados adultos. E quem valia mais era um homem. Por quê? Porque o trabalho era muito braçal, né? Então eles trabalhavam mais.